Vamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Eu convido a todos a abrirem a Bíblia, a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Iremos ler do verso 16 a 18. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 18. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito e amado, esse momento, Senhor, é o momento em que a Tua palavra será pregada. Eu não preciso falar muito, Senhor Deus, para constatar que será pregada, Senhor Deus, por um homem falível, passivo de erros. É por essa razão que nos colocamos diante de Ti nesse momento humildemente, Senhor, para pedir a Tua ajuda, pedir a Tua intervenção, pedir o Teu auxílio, pedir, Senhor, o Teu mover, ó Pai. Que o Senhor, Deus, se agrade e falar conosco nesta noite, não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos ouvir da Tua parte. Portanto, se for necessário, o Senhor nos exorta, nos chama a atenção, nos corrige, nos convence do nosso pecado, e como também, Senhor Deus, nos habilita, nos capacita para toda boa obra, Senhor. Para uma vida de obediência ao Senhor, para uma vida virtuosa pela fé em Cristo Jesus, em uma fé atuante, operando por amor, Senhor. Que Tu se agrade em abençoar o Teu povo nesta noite através da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, ó Senhor, trabalhe em nossos corações, em nossa mente, nos santificando pela Tua palavra, bem como também, Senhor Deus, convertendo vidas nesta noite, neste lugar. Resgatando, Senhor, das trevas, transportando para a Tua maravilhosa luz. Que a Tua palavra nesta noite, Senhor, venha com poder, ó Senhor. Com poder. Para a Tua glória e para o Teu louvor. Para o bem do Teu povo, para o avanço do Teu reino. Assim nós oramos e Te pedimos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: Desfrutando a liberdade. Desfrutando a liberdade. Meus irmãos, pela sua morte e ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo conquistou os inimigos que impediam nossas vidas de serem cheias do Espírito. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu Satanás. O homem, ele vai relatar sua experiência sobre uma vitória que ele teve de alguns dos seus pecados. E é bem interessante. Ele diz o seguinte, abre aspas: uma semana após a minha conversão, faz 30 anos, passei pela vitrine de uma casa de obras de arte em São Luís.
e vi um grande quadro de Daniel na cova dos leões. O profeta tinha as suas mãos voltadas para trás, atendendo ao chamado do rei, e os leões cercavam-no todos com as cabeças erguidas. A única coisa de que eu tinha um temor mortal naqueles dias era voltar os meus olhos para os velhos pecados. Antes de aceitar a Cristo, eu era um ébrio, de forma que não tinha nenhuma força para controlar o desejo de tomar qualquer bebida que me viesse às mãos. Alguém escravo, da bebida. Cheguei a ter medo de um bar ou um salão de hotel, e assim, quando notava que eu estava me aproximando de qualquer clube, fazia uma grande volta. Achava-me em contínua tormenta de dia e de noite. Por quê? Porque era o tipo de pecado que lhe dominava, que lhe escravizava. Não houve quem me dissesse alguma coisa sobre o poder conservador de Jesus Cristo. No entanto, ao ver aquela gravura, uma grande fé e esperança penetraram no meu coração. Reconheci então que o mesmo Deus de Daniel era capaz de livrar-me de todos os maus hábitos, por mais arraigados que já estivessem em mim. E de sorte, pude sentir feliz descanso no Salvador. Ao contemplar aquela imagem de uma representação bíblica, ele então foi liberto pelo fato de descansar no seu Salvador, daquele pecado que lhe escravizava, que era a bebida. Irmãos, o apóstolo Paulo identificou dois grandes perigos que atacavam as igrejas da Galácia. O primeiro é passar da liberdade para a escravidão, que é o legalismo. Esse era um dos problemas que a igreja dos Gálatas estava sofrendo na mão dos falsos mestres judaizantes. O legalismo. Mas tinha outro perigo, um outro extremo, que era transformar a liberdade em Cristo em libertinagem. Então havia dois grandes perigos permeando a igreja dos Gálatas. Um lado era o legalismo, e o outro lado era a libertinagem. Nós chamamos na teologia de antinomianismo. Nos versos 13 a 15 do contexto do nosso texto, Paulo enfatizou que a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole, no serviço de amor ao próximo e na obediência à lei de Deus. A questão agora é: como essas coisas são possíveis? E a resposta é óbvia: pelo Espírito Santo. Só Ele pode manter-nos verdadeiramente livres dos nossos pecados. Só Ele pode verdadeiramente nos suprir com aquilo que é necessário e suficiente para vencermos e triunfarmos sobre os nossos pecados. Pela fé no Cristo crucificado, morto e ressurreto dentre os mortos. Então a pergunta, irmãos, é a seguinte: como é possível desfrutar dessa liberdade? Como é possível não viver uma vida escrava do pecado? Uma vida como nós ilustramos aqui na introdução do exemplo deste homem que vivia escravizado, amedrontado, temeroso, porque vivia uma vida ébria, tinha problemas com a bebida, não conseguia vencer de maneira nenhuma esse pecado. Então, como é possível desfrutar dessa liberdade? E a liberdade aqui é exatamente vencer os nossos vícios, vencer os nossos pecados e não viver escravizados a ele. Não viver subjugado a ele, como sendo o pecado o nosso Senhor e nós os seus escravos. Não. Como então desfrutar dessa liberdade que nós já temos em Cristo Jesus? E a primeira resposta para isso é o nosso primeiro ponto. Que é possível desfrutar dessa liberdade em Cristo Jesus andando no Espírito. Esse é o primeiro ponto, versículo 16. Olha o que diz. Digo, porém,
Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer desfrutar de liberdade? Quer desfrutar de vitória constante sobre o pecado? Ande no Espírito e você jamais irá cumprir ou satisfazer os desejos da sua carne. Irmãos, esse porém no início do verso 16 é uma conjunção que pode ser tanto adversativa, que contrasta com o que foi falado antes, com o que será falado em seguida, como também pode ser uma conjunção aditiva, que adiciona algo que foi falado antes. Nos versos anteriores, o apóstolo estava falando de liberdade. Liberdade essa que não nos dá carta branca para pecar uns contra os outros, mas de servir uns aos outros em amor. Cristo nos chamou para a liberdade, todavia, essa liberdade não deve ser usada para satisfazer os desejos da carne, isto é, da nossa natureza pecaminosa, do nosso ser egoísta. Esse é um ponto, que é muitas vezes mal entendido por muitas pessoas. Se eu sou crente, se Cristo já me libertou, se Cristo já me salvou, se todos os meus pecados já foram perdoados, então eu posso viver da maneira como bem entendo, porque não tem problema nenhum. Na verdade, não. A liberdade com a qual nós recebemos em Cristo é para vencer o pecado e viver em obediência a Ele, não para dar vazão à nossa carne, não para dar vazão aos nossos pecados. Essa liberdade é exatamente o poder, o suprimento que nós temos em Cristo para vencer os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa maldade, os nossos desejos pecaminosos e egoístas. Para não vivermos, irmãos, vidas que satisfazem os desejos da carne, que é um estilo de vida pecaminoso e completamente contrário à vida no Evangelho, devemos andar no Espírito, como diz e ordena o apóstolo. Andai no Espírito e jamais, de maneira nenhuma, satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne, os desejos pecaminosos. Agora, irmãos, andar no Espírito aqui no texto é uma ordem e denota um estilo de vida em conformidade com a natureza da nova criatura que nós somos em Cristo. Não mais corresponde à nossa velha natureza que tínhamos outrora. A nossa velha natureza no primeiro Adão, no qual estamos todos nós mortos e corrompidos pelo pecado. Mas andar em Espírito denota exatamente um estilo de vida em conformidade com a natureza da nova criatura que nós somos em Cristo. É uma vida nova, é viver em novidade de vida, é ser uma nova criatura, é viver para Deus, por Deus e por Deus. Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Uma vida completamente livre de vícios. Livres de uma vida imoral, pecaminosa, impura. Mas uma vida santa, uma vida justa. Uma vida agradável ao Senhor. Isso é o que significa andar no Espírito. É andar de acordo com a nova natureza de Cristo. Com o novo homem criado em Cristo Jesus em verdadeira justiça e santidade. O velho estilo de vida, o qual era escravizado pelo pecado, é passado. Diz as Escrituras. Em 2 Coríntios 5,17, Assim, pois, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Agora somos livres em Cristo. E se nós andarmos no Espírito, segundo a regra da nova vida que recebemos em Cristo, subjugaremos os desejos pecaminosos e egoístas. E não daremos vazão à nossa natureza corrompida. Como isso é possível? Quando nós andamos no Espírito. Andamos de acordo com os princípios e valores da nova natureza que recebemos e temos em Cristo Jesus. E quando é assim, nós não mais daremos vazão à nossa natureza pecaminosa. Esse andar no Espírito, irmãos, que é um estilo de vida de acordo com a nova natureza e a liberdade que temos em Cristo,
deve ser buscada ativamente e diligentemente por aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Lembra? Andar em espírito é uma ordem, não é uma opção que o apóstolo está nos dando. Não é uma opção em que a gente tem a liberdade de escolher se eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Mas ao contrário, é uma ordem. Andem em espírito. E essa ordem precisa ser obedecida, porque é a palavra de Deus que está nos exortando a isso. Portanto, deve ser uma busca ativa e diligente. Esse andar no Espírito por aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. A razão do dever dessa busca ser ativa, intensa e diligente por parte daqueles que são chamados e responsabilizados a andar no Espírito se dá pelo fato de que a carne, isto é, a nossa natureza pecaminosa, não é passiva em nossa vida, mas é completamente ativa. Nós aprendemos aqui, irmãos, algumas lições. E a principal aqui do texto é que você tem a responsabilidade, como cristão, de viver de tal forma que reflita uma vida no Espírito. Uma vida em conformidade com a natureza da nova criatura que você é em Cristo. Essa é uma responsabilidade que repousa sobre os seus ombros como um crente em Cristo Jesus. Você recebeu essa responsabilidade de viver de tal forma que reflita Cristo na sua vida. Que reflita a sua nova natureza em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a ordem. Quer vencer os seus pecados? Ande em espírito. E você então não dará vazão à sua carne. Não dará vazão aos seus pecados. Não dará vazão aos seus desejos e às suas inclinações pecaminosas. É só você andar no Espírito. Só você andar no Espírito. E como eu falei, o que é andar no Espírito? É viver em conformidade aos valores, aos princípios da palavra de Deus. É viver em plena comunhão com o Senhor. É desfrutar da sua presença, da sua intimidade, de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, através de uma vida piedosa, através dos exercícios da fé, dos meios de graça que Ele concedeu a cada um de nós, exatamente para sermos fortalecidos em nossa fé e vencermos os nossos pecados. Portanto, você tem essa responsabilidade. O texto é claro, andem no Espírito. É uma ordem direta da palavra de Deus para nós. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Como é possível desfrutar dessa liberdade em Cristo Jesus? Primeiro, andem no Espírito. Segundo, lutem em Espírito. Lutando em Espírito. Como desfrutar dessa liberdade? Lutando em Espírito. Veja o versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, a palavra traduzida aqui para milita também pode ser traduzida por cobiça, desejo em ou ansiar por algo. A ideia aqui no texto é que tanto a carne quanto o Espírito cobiçam. Desejam e anseiam por coisas diferentes um do outro. A carne e o Espírito são antagônicas entre si. São opostas entre si. As duas partes lutam, guerreando entre si, para que o desejo do outro não prevaleça, nem seja estabelecido. Irmãos, Paulo está usando os termos no sentido ético e pessoal, isto é, indicando um constante conflito interno entre os desejos pecaminosos da carne e os desejos de santidade do Espírito. Nossa carne constantemente se inclina ao pecado, mas o Espírito que habita em nós resiste a ela, configurando assim um conflito interminável em que nenhum dos dois antagonistas nesse mundo terá completo controle sobre nós.
Jamais seremos tão guiados pelo Espírito a ponto de nunca mais cometermos pecado. E a carne também jamais dominará tão intensamente a ponto de sufocar definitivamente o Espírito Santo em nossa vida. Então, o que você precisa entender é que existe uma luta na sua vida constantemente. A carne brigando contra o Espírito e o Espírito guerreando contra a carne. E para que você possa desfrutar da liberdade em Cristo, que é triunfar sobre os seus pecados, é necessário que você tenha consciência de que a sua vida como um cristão, como uma cristã, não é associado ou semelhante a um parque de diversões, mas é assemelha com uma guerra. É isso que nós precisamos entender, irmão. A vida do crente não é como um parque de diversões, só felicidade, só alegria, só facilidade, só prazer. Mas a vida do crente, ela é mais associada a uma guerra constante, 24 horas por dia, entre a carne e o espírito. Entre a nossa velha natureza, o nosso velho homem, com o novo homem que somos em Cristo Jesus, criado nele para justiça e santidade. É uma guerra constantemente. Irmãos, muitas vezes passamos por períodos de apatia e frieza espiritual por não orarmos como deveríamos orar, por não meditarmos nas Escrituras como deveríamos meditar, por não cultivarmos uma intimidade e relacionamento com o Senhor como deveríamos cultivar, por acharmos que a vida cristã deve ser vivida na passividade. Não, irmãos. A vida cristã não deve ser vivida na passividade. Uma vida de braços cruzados. Porque é exatamente isso que a nossa carne quer. É exatamente isso que a nossa natureza adâmica, pecaminosa, caída, ela deseja. É que nós fiquemos de braço cruzado diante das nossas responsabilidades impostas pela palavra de Deus para nós como crentes no Senhor Jesus Cristo. É um fato, irmãos. Nem sempre teremos vontade e disposição de orar. Nem sempre teremos vontade e disposição de ler e meditar nas Escrituras. Nem sempre teremos a vontade e disposição de vir para a igreja ou de se envolver nas coisas da igreja. Nem sempre teremos a vontade e disposição de servir os irmãos. Mas o que precisamos fazer é descruzar os braços, sair da passividade e lutar contra essas inclinações pecaminosas. Exatamente por sabermos que isso são inclinações da minha carne, minha natureza pecaminosa, contra a qual eu preciso lutar constantemente, diariamente, 24 horas por dia. E como eu luto contra a minha carne? Através do meio de graça que Deus estabeleceu na sua palavra, orando, lendo, estudando e meditando as Escrituras diariamente, orando diariamente, separando um dia para ficar com o Senhor a sós, desfrutando da comunhão, da presença e da intimidade do Senhor, crescendo no seu conhecimento de Deus e da sua vontade revelada na sua palavra. Exercitar, irmãos, na piedade. É assim que a gente vence a nossa carne, as nossas inclinações naturais para o pecado. É quando a gente usa as armas espirituais que Deus nos concede, exatamente para triunfarmos sobre os nossos pecados, as nossas inclinações pecaminosas. Mas se nós ficarmos na passividade, de braço cruzado, achando de que de alguma maneira Deus irá descer do céu, aparecer na minha frente e tudo vai mudar na minha vida. Não. Precisamos então nos valer das armas espirituais e fazer guerra contra nós mesmos. Contra a nossa velha natureza, contra a nossa carne, que diariamente luta para nos afastar do Senhor.
É como eu falei aqui, nem sempre a gente quer orar, irmão. Nem tem prazer nisso, nem tem disposição para isso. Nem sempre a gente quer ler as Escrituras. Nem sempre a gente tem prazer em ler a Bíblia. Às vezes é algo enfadonho, cansativo, chato. Isso é realidade. Agora, esse sentimento, essa disposição, essa postura diante da oração, diante da palavra de Deus, diante do culto, diante das nossas responsabilidades como cristã, é claro e evidente nas Escrituras que isso é o quê? Inclinação da nossa natureza pecaminosa. Nós sabemos disso. Que a nossa natureza está constantemente nos conduzindo para distante do Senhor. E como então vencer essas inclinações pecaminosas? Como então vencer esses anseios da nossa carne? Alimentando o Espírito. Fortalecendo-se no Espírito. Alimentando a nossa alma. Desfrutando de comunhão com o Senhor com a oração. Alimentando o nosso Espírito com a palavra de Deus. Ainda mesmo contra a nossa vontade. É isso que nós precisamos entender. É que devemos fazer exatamente aquilo que a gente não quer fazer, que é orar, que é ler a Escritura, que é se envolver com o povo de Deus, que é separar um tempo no dia para ficar com o Senhor a sós, em comunhão com Ele, orando, lendo a Bíblia, buscando a sua presença. A nossa carne quer isso, deseja isso? Não, mas é exatamente isso que nós precisamos fazer para subjugá-la, para vencê-la. Porque isso são inclinações naturais da nossa velha natureza. E se a gente cruzar os braços, a nossa velha carne sempre irá triunfar sobre nós. Sempre irá nos vencer, nos subjugar. Iremos então viver como os escravos dos nossos pecados, das nossas paixões, dos nossos vícios. Então, não seja passivo. Tenha consciência, a partir de hoje, se você não teve até agora, você vive em uma guerra. Uma guerra contra o mundo, uma guerra contra Satanás e uma guerra contra você mesmo, sua própria natureza e seu inimigo. Suas paixões pecaminosas. Então lute, levante e lute. Descruze o braço. Saia do comodismo. Guerreie e lute com as armas espirituais. Rapaz, estou sem vontade de orar. Então vá lá e ore. É exatamente aí que você vai vencer sua carne. Estou sem vontade de ler a Bíblia. É exatamente isso. Pegue e leia. Para você subjugar a sua carne. É assim que a gente guerreia. É uma guerra. Não é um parque de diversão a vida cristã. Como desfrutar dessa liberdade? Primeiro, andando no Espírito. Segundo, lutando em Espírito. Terceiro lugar, vivendo na dependência do Espírito. Versículo 18. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei ou debaixo da lei. Contudo, irmãos, precisamos entender o seguinte. Se há alguma vitória sobre o pecado, ela é concedida pelo Espírito Santo. Conforme o texto que nós acabamos de ler. Ser guiado pelo Espírito tem basicamente o mesmo sentido de andar no Espírito. No verso 16. A diferença é que no verso 16, Paulo está ordenando o cristão, enfatizando assim a responsabilidade que cada cristão tem diante de Deus de andar no Espírito. Já no verso 18, a expressão guiados pelo Espírito está na voz passiva. O que aponta para a ação do Espírito no cristão. O fortalecendo e capacitando para vencer os desejos pecaminosos do velho homem. Os Gálatas já haviam recebido o Espírito pela fé em Cristo, conforme capítulo 3, versículo 2, e capítulo 4, versículo 6. Por essa razão, como filhos de Deus, eles não eram mais escravos. Cristo livra o pecador que pela fé crê nele, da escravidão e da condenação do pecado que se dá pela lei. E pela santificação, que é a obra poderosa e eficaz do Espírito Santo no então cristão,
Cristo o livra progressivamente da presença e do poder do pecado. Para Paulo, irmãos, estar debaixo da lei e viver na carne são a mesma coisa. A vida no Espírito é a única alternativa vitoriosa contra o legalismo e a vida pecaminosa. Porque quando somos guiados pelo Espírito, já não estamos debaixo da tutela da lei e por isso somos livres. Por isso, nós somos livres. Então, a terceira coisa que nós precisamos aprender e entender, para que possamos desfrutar da liberdade em Cristo Jesus, é a consciência da nossa dependência do Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos vencer o nosso pecado sozinhos. Precisamos do Espírito, precisamos do poder de Deus operando em nós e através de nós. Agora eu pergunto, como é que o Espírito age em nós? Pelos meios de graça, irmãos. Pela palavra de Deus, pela oração, pelo culto, pelos sacramentos, as ordenanças, ceia, pela comunhão dos santos. E se nós negligenciarmos isso, como então o Espírito pode operar em nós? Poderá operar em nós? Nos fortalecer, nos suprir, nos animar, nos nutrir com o que é necessário e suficiente para vencermos os nossos pecados, se nós negligenciamos os meios que Ele mesmo estabeleceu para nos fortalecermos na fé. É pela palavra que o Espírito trabalha no crente. Santifica o crente. Lembra a oração sacerdotal de Jesus em João 17? Quando chega lá no versículo 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Espírito age, opera, usa como instrumento em suas mãos a própria Escritura para santificar o crente. Agora, como o crente poderá ser santificado pelo Espírito por intermédio da palavra se ele negligencia a própria palavra? Se ele não lê a palavra, se ele não medita na palavra, se ele não estuda a palavra, se ele não escuta a palavra, se ele não pratica a palavra? Se ele não ora? Que são exatamente os meios pelos quais o Espírito trabalha no crente, santifica o crente, molda o crente, conforma o crente à semelhança de Cristo. Uma vida na dependência do Espírito é uma vida de oração. Uma vida que manifesta uma verdadeira dependência do Espírito é uma vida de constante leitura da palavra de Deus. Porque se nós reconhecemos a nossa necessidade, nós buscamos sermos supridos em nossa necessidade. Mas quando nós não oramos como deveríamos, quando nós não lemos a Escritura como deveríamos, não meditamos nela como deveríamos, isso é uma maneira de falar, sem palavras, de que eu não preciso de Deus. De que eu não preciso do Senhor. De que eu não dependo dEle. Mas quando eu vivo uma vida de oração, uma vida de leitura e meditação da palavra constantemente, uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor constantemente, através da oração, através da palavra, da comunhão da igreja, através do culto, eu estou falando sem palavras que eu dependo dele, que eu necessito dele, que eu reconheço a minha necessidade dele, a minha dependência dele. Conclusão, irmãos. Esse texto mostra e ensina
a respeito da realidade da vida de todo verdadeiro crente. Se você é um cristão, você com certeza sente na pele uma batalha acontecendo em seu interior, entre o seu velho homem, sua natureza caída, e o novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Você tem essa luta em você, se você é um crente. Isso aqui, como eu disse pela manhã, a respeito da disciplina de Deus, é uma marca de um verdadeiro cristão. Se você vive no pecado, relaxadamente, você não é um crente. Se não existe uma luta em seu coração, em seu interior, constantemente, em sua consciência, em sua alma, contra o pecado, contra as inclinações pecaminosas, você não é um crente. A luta cristã, essa luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo verdadeiro cristão. Evidentemente que há momentos que nós desfrutamos de paz, de espírito, de vitória e triunfo sobre os nossos pecados e as nossas inclinações. Mas a maioria da parte da vida do cristão é uma guerra constante em nossa alma. Nosso velho homem nos inclina para o pecado, quer nos afastar do Senhor, não quer orar, não quer ler, mas o velho homem tem a consciência de que ele necessita disso. Ele vive nessa guerra constantemente. Todo verdadeiro crente sente na pele essa batalha acontecendo. Irmãos, há uma frase bastante conhecida e constantemente empregada para se referir à busca de realizações pessoais, empreendimento e prosperidade financeira. A frase é: temos que matar um leão por dia. Essa é uma frase bem conhecida na sociedade, né? Uma frase popular. Temos que matar um leão por dia. E isso, via de regra, é uma referência às suas buscas de realizações pessoais, seus empreendimentos, sua prosperidade financeira, no que diz respeito a trabalho, a construção de casa, a comprar um carro novo, isso e aquilo, ou fazer viagem no final do ano. Via de regra está linkado, associado a essas coisas, essa frase. Temos que matar um leão por dia. Esse não deve ser o lema cristão. Esse não deve ser o lema do cristão. O lema do cristão deve ser: tenho que lutar e matar o velho homem todos os dias. O leão, na verdade, somos nós mesmos. Nós temos que matar todo dia. Mas não é para alcançar prosperidade financeira, realizações pessoais, para vencer o pecado. É para andar e viver em novidade de vida e de modo agradável ao Senhor. É para triunfar sobre os nossos pecados, sobre as nossas maldades, sobre as nossas inclinações pecaminosas. Então, o lema do crente não deve ser: temos que matar o leão por dia. Mas deve ser: tenho que lutar e matar o velho homem todos os dias. Todos os dias. Não para alcançar realizações pessoais, prosperidade financeira, benefícios na empresa ou alguma coisa do tipo. Mas para vencer os nossos próprios pecados. É que nós temos que matar o velho homem todo dia. Para que possamos ser santo, piedoso e viver pela fé em Cristo, fé esta que atua pelo amor. Meu irmão, você é chamado e responsabilizado a ativamente andar no Espírito, a fim de subjugar a sua natureza caída para não satisfazer os seus desejos pecaminosos. Você é chamado e responsabilizado a ativamente renegar a piedade e as paixões mundanas e a viver no presente século de modo sensato, justo e piedosamente, como dizem Tito. E você não conseguirá mortificar os desejos pecaminosos em sua vida ficando na passividade, ficando de braços cruzados.
Você precisa se levantar como um bom soldado de Cristo e lutar a fim de agradar aquele que o alistou para essa batalha. Cristo. Qual é o seu pecado? Qual é o pecado seu? Que tem lhe subjugado, que tem lhe vencido constantemente. Descruze os seus braços. Levante-se na força do poder de Deus pela fé em Cristo, a quem você está unido, e lute contra o seu pecado. Lute contra o seu pecado. Descruze o seu braço. Saia da passividade. É sua responsabilidade isso. Se levantar e lutar contra o seu pecado. Como? Ore todo dia. Leia as Escrituras todo dia. Separe um tempo com o Senhor todos os dias. Certamente, meus irmãos, nós passamos horas por dia no celular. Rolando o feed do Instagram e do Facebook, e vendo vídeos na internet. Horas e horas. Não é por falta de tempo, é por falta de interesse. Que nós não oramos, que nós não lemos as Escrituras, que nós não desfrutamos da presença do Senhor. É por falta de interesse, exatamente porque nós temos dado vazão aos nossos desejos pecaminosos. E com isso eu não estou dizendo que é pecado ver Instagram, ver Facebook, ver vídeos na internet, não é pecado. Mas o problema é quando a gente prioriza essas coisas e menospreza ou negligencia aquilo que são essenciais para a nossa caminhada com Deus. A oração, a palavra, a comunhão com o Senhor. Você deve se levantar e lutar na dependência de Deus. O que significa lutar na dependência de Deus? Significa ser diligente na prática dos exercícios espirituais. Significa exercitar-se na piedade, fazer uso dos meios de graça que Deus nos concedeu para o nosso desenvolvimento e fortalecimento na fé. É isso que significa lutar na dependência de Deus. É fazer uso dos meios que o próprio Deus estabeleceu para nós vencermos as nossas paixões. O problema, sabe qual é, irmãos? É que muitas vezes a gente acha que somos fortes demais. Mas na verdade a gente não é forte. Mas a gente vive como se fosse forte. Esse é o problema. A gente tem a consciência de que nós não somos fortes, mas a gente vive como se fôssemos fortes. Por quê? Porque a gente não ora como deveria, a gente não busca o Senhor como deveríamos buscar. Esse é o problema. E que muitas vezes passamos um longo período vencidos pelo nosso pecado. Como um soldado abatido em guerra. E não temos força para nos levantar. Mas saia da passividade, levante-se e lute, para que então você possa desfrutar da liberdade em Cristo Jesus. Vencer todos os seus pecados. Amém. Amém.